dia 20 de abril de 2021, entrará para a história dos Estados Unidos. Melhor dizendo, não somente dos Estados Unidos, mas de todos aqueles que lutam por igualdade racial. Por aqueles que brigam, no bom sentido da palavra aqui, por direitos iguais entre brancos e negros. Entre todos os que fazem parte, de uma sociedade mais democrática. Derek Chauvin foi declarado culpado pelo júri em Minneapolis. Eu tenho duas matérias aqui, uma no El País e outra no site Brasil de Fato, para a gente poder fazer uma comparação e entender essa decisão histórica e por que ela é realmente uma decisão histórica, principalmente nos Estados Unidos. Principalmente a condenação de policiais que ao longo de vários e vários anos. A violência policial vem aumentando nos Estados Unidos, principalmente direcionadas a pessoas pobres e negras, e nada acontecia. Parece que a história começa a mudar para os americanos e o quanto que isso vai impactar não somente os Estados Unidos, mas todo mundo. Todo mundo será impactado com essa condenação de Derek Chauvin. Lá no El País tem a matéria por seguinte título aqui, ó: condenação do ex-policial Derek Chauvin pelo crime que provocou os maiores protestos antirracistas em décadas nos Estados Unidos e ao redor do mundo é considerada histórica. Como eu falei, os desdobramentos dessa condenação vai abranger também outros países, isso sem sombra de dúvidas. No Brasil, de fato, nós temos o seguinte tema, ó: júri popular condena policial branco Derek Chauvin por assassinato de George Floyd. Vamos entender aqui o júri. O júri foi formado por 6 brancos, 6 pessoas brancas, 4 negros e 2 pessoas multirraciais. Juiz publicará a decisão em até 8 semanas. Depois de 3 semanas de julgamento, o júri popular de Minneapolis condenou por unanimidade. Foi unanimidade o ex-policial branco Derek Chauvin pelo assassinato de George Floyd nesta terça-feira, dia 20. O juiz publicará a decisão em até 8 semanas. Quem não se lembra, aí vamos recordar aqui, no dia 25 de maio de 2020, Derek Chauvin foi filmado colocando o joelho no pescoço de George Floyd, o qual estava desesperado e pedindo que, por favor, deixasse ele respirar. E as pessoas que estavam em volta ali também pedindo, por favor, deixe ele respirar. E nada. Foram 9 minutos de agonia, até que George Floyd veio a falecer. As imagens circularam o mundo, impactaram pessoas ao redor de todo o mundo, desencadearam vários protestos nos Estados Unidos, inclusive são os maiores protestos em décadas nos Estados Unidos. Não somente alcançou os Estados Unidos, mas realmente os protestos tomaram conta do mundo. Nós tivemos protestos em Londres, nós tivemos protestos aqui no Brasil, em Curitiba, nós tivemos protestos em vários países do mundo. Inclusive até hoje, no campeonato inglês de futebol, nós temos lá o Black Lives Matter, vidas negras importam, aonde os jogadores se ajoelham antes do início das partidas. Ou seja, George Floyd foi um marco. Claro que não precisava ter terminado assim com a morte dele, mas ele foi um marco para mostrar, realmente demonstrar que existia uma cortina de fumaça, que toda vez que acontecia um problema nesse sentido, todos eram absolvidos. Tem vários casos nos Estados Unidos, vários casos, onde demonstram um descaso
do júri, né, da sociedade em si, com relação a esses problemas que são enraizados na cultura norte-americana. Não é de hoje que nós vemos imagens circulando o mundo com relação a policiais agredindo jovens negros, pessoas negras nos Estados Unidos. E esse julgamento veio justamente para dar esperança de uma nova reestruturação racial nos Estados Unidos. E principalmente o pontapé inicial para que isso também alcance o mundo. Porque não toleramos mais esse tipo de situação. Por mais que George Floyd, muita gente diz aí, né, que estava envolvido com isso, envolvido com aquilo, não me interessa. Não interessa isso aqui. A situação com o que aconteceu não pode acontecer de hipótese alguma. Em hipótese alguma. Felizmente nós temos visto cada vez mais a questão do preconceito, do racismo, tomando conta do mundo. E esse é um julgamento histórico. Podemos até dizer assim, né? O julgamento mais importante em décadas no mundo. No mundo. Durante o julgamento, a acusação insistiu na tese do homicídio premeditado de Chauvin, que tem 46 anos. A defesa do ex-policial argumentou que problemas cardíacos e o uso de drogas foram os motivos que levaram Floyd, de 49 anos, a óbito. Isso foi desmentido pelo depoimento de vários médicos, que demonstraram claramente a causa da morte. E foi a falta de oxigenação. Foi justamente o sufocamento, foi a causa da morte. Então isso aqui foi, essa tese foi logo debatida. Foi logo rebatida, melhor dizendo, né? Após 38 depoimentos e a exibição de vídeos que mostram a morte de Floyd por diversos ângulos, o julgamento foi encerrado para chegar a um veredito. A decisão foi unânime em um júri formado por 6 brancos, 4 negros e 2 pessoas multirraciais. Vamos ver aqui a condenação, né, galera? Durante as 3 semanas de julgamento pelo Tribunal de Condado de Hennepin, onde fica a cidade de Minneapolis, alguns dos transeúntes estavam entre as 45 testemunhas. Ou seja, as pessoas que estavam ali pedindo, por favor, para Derek Chauvin tirar o joelho de cima do pescoço de George Floyd, também foram testemunhas. Olha o que eles disseram aqui, abre aspas aqui para um deles. Usem um bom senso, acreditem no que os seus olhos viram, vocês viram o que viram. Este processo sobre não é contra a polícia, é um processo a favor da polícia. Chauvin traiu seu distintivo, abandonou seus valores e seu treinamento e matou um homem, acrescentou. Vamos lá para a gente poder entender aqui quais foram as condenações de Derek Chauvin, né? O policial que foi demitido foi condenado por homicídio em 2º grau, quando implica intenção no instante, mas não premeditação, e não se considera que o assassinato é intencional. Também homicídio em 3º grau, definido em Minnesota como o cometido por alguém que, embora não tenha o objetivo de matar, causa a morte agindo de forma perigosa, com uma mentalidade depravada, entre aspas, e sem se importar com a vida humana. E homicídio doloso em 2º grau. A duração da pena de Chauvin será anunciada em até 8 semanas e pode chegar a até 40 anos de prisão. Eu já vi alguns relatos, né, algumas pessoas falando, especialistas falando que talvez não seja tão grande a pena de Derek Chauvin, porque ele é réu primário.
E pode ser 12 anos, mas pode ter agravantes que o juiz pode colocar, principalmente por ele não ter dado ouvido às pessoas que estavam ali pedindo, pelo amor de Deus, para que tirasse o joelho do pescoço de George Floyd, e também porque tinha ali crianças, e aí pode ter agravos aí. O juiz pode colocar alguns agravos na pena de Derek Chauvin. O caso Floyd desencadeou a maior onda de protestos antirracismo nos Estados Unidos desde o assassinato de Martin Luther King Jr. Como eu falei, né, é raro um tribunal condenar um policial no cumprimento do dever. Tem vários pontos aqui que a gente pode destacar de momentos em que aconteceu justamente essas imagens típicas parecidas com essa e que nada aconteceu. Então esse sim é um julgamento que é um divisor de águas na história norte-americana. E como eu disse, isso alcançará todo o mundo. Ninguém suporta mais esse tipo de atitude da polícia, ou seja, de qualquer outro ser humano, com relação a racismo, homofobia, enfim. Nenhum tipo de preconceito é tolerado numa sociedade democrática. E a gente não pode aceitar. Essa é uma grande vitória. Nós vimos aí que agora as pessoas que saíram para protestar no ano passado, praticamente todo, com relação ao Black Lives Matter, agora saíram às ruas para comemorar a condenação de Derek Chauvin. Esperamos que sirva de exemplo, não somente esse caso, né, mas que realmente possamos ter dias melhores. Acabar de vez com essa ideologia do racismo impregnado na cultura de países como os Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil. Racismo estrutural. Isso precisa acabar. E que esse julgamento possa servir de exemplo para todo mundo, e principalmente para os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo e que influencia tanto para o bem quanto para o mal todas as outras nações. Vamos ver o que disse Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Embora nada possa trazer George Floyd de volta à vida, isso pode ser um grande adiante na luta por justiça nos Estados Unidos, disse o presidente Joe Biden. Ninguém deve estar acima da lei.